Olá pessoal, aqui é o professor Aldinei. Tema da nossa videoaula de hoje, noções de conjuntos. Bora estudar, galera! Bom, intuitivamente, a gente pode dizer que conjunto designa aí uma coleção de objetos, certo? Se eu olho para a coleção de estados do Brasil, então eu teria aí o conjunto de todos os estados do Brasil. Se eu olho ali para a coleção daqueles números pares, números naturais pares, eu poderia dizer que aquele ali então representa o conjunto de todos os números naturais pares. Para denotar esse conjunto, a gente vai usar letras maiúsculas do nosso alfabeto, beleza? E vai especificar aí ou listar os elementos entre chaves. Se eu, por exemplo, quiser denotar o conjunto de todos os estados do Brasil, eu posso usar ali a letra E maiúscula. E lá dentro das chaves a gente especifica os elementos. Não precisa listar os estados do Brasil um a um. A gente pode só lá dentro das chaves escrever estados do Brasil. Mas também poderia listá-los, certo? Colocando aí as siglas e separando por vírgulas. Olha aqui um exemplo de listar os elementos, né? Eu vou denotar aí o conjunto por conjunto P, conjunto dos números naturais pares, e vou listar os elementos. Além de listar, repito, a gente pode especificar aí, usar uma frase aí que represente estes elementos para não precisar estar escrevendo um a um. E aí, no caso, a gente tem essa leitura aqui para este símbolo novo que apareceu ali, hein? É o tal que. Então, eu teria aí o conjunto P dos números naturais pares. Quem são esses elementos desse conjunto? X, né? São elementos X, tal que esse X representa um número natural e par. Beleza? Isso aí são maneiras de representar conjuntos, representar coleção de objetos. Bom, se o conjunto então é essa coleção de objetos, certo? Que a gente chama de elementos, os objetos aí a gente vai chamar agora de elementos, precisa aí haver uma relação então entre esses elementos e esse conjunto, né? E essa relação a gente chama de pertinência, a relação entre elemento e conjunto, onde a gente utiliza os símbolos aí pertence a e não pertence a. O que é isso, né? Eu posso, por exemplo, dizer que Goiás pertence a E. O E, lembra? É a letra maiúscula que a gente está usando para denotar o conjunto dos estados do Brasil. Eu posso dizer que 99 não pertence a P. O P aí sendo o conjunto de todos os números naturais pares. Beleza? Eu posso dizer que 98 pertence a P. É isso. Relação de pertinência aí é uma relação entre elemento e conjunto, onde a gente vai estar utilizando esses dois símbolos já conhecidos aí. Observação importante aí sobre o estudo de conjuntos é que eles não enxergam elementos repetidos. Se a gente escrever um conjunto C aí, 1, 2, 3, 4, e escrever o conjunto C, 1, 2, 3, 4, em ambos os casos aí, a gente vai ter que entender que o 1 é elemento do conjunto C uma única vez, certo? Não há necessidade de se repetir um elemento 1 aí, porque o conjunto não vai enxergar essa repetição. Quando se pergunta então a quantidade de elementos do conjunto C aí, você vai dizer que ele tem 4 elementos. O 1 não vai ser enxergado duas vezes aí para se dizer que esse conjunto tem 5 elementos. Observação simples, mas importante. Outra observação importante se fazer é sobre o que é o conjunto vazio, é a definição de conjunto vazio, né? Quando a gente tem um conjunto vazio, intuitivamente a gente pensa que é um conjunto sem nenhum elemento, com 0 elementos, beleza? Ele pode estar representando aí uma especificação de elementos contraditória, quando você escreve, por exemplo, o conjunto dos números naturais que são pares e ímpares. Isso é contraditório, né? Não tem número que é par e ímpar. O número ou é par ou é ímpar. Então, isso aqui seria um exemplo de conjunto vazio, que a gente denota por este símbolo que você está vendo aí, ó. Beleza? É o símbolo de conjunto vazio. Essa bolinha cortada aí, este círculo não, nessa curva fechada simples cortada aí, ou então chaves sem nada dentro.
É assim que a gente denota conjunto vazio, beleza? Poderia também pensar aqui numa especificação contraditória como conjunto dos estados do Brasil cujo nome começa com a letra W. Não tem, né? Então seria um conjunto vazio. Se eu, por exemplo, falar conjunto dos estados do Brasil que começam com a letra G, né, que é aquele conjunto que a gente já falou ali atrás, que é o conjunto, vamos pensar num conjunto E, estados do Brasil que começam com a letra G. Aí eu já teria, né? Aí eu já teria Goiás. E aqui eu teria um exemplo de conjunto que a gente chama de unitário. Se o conjunto vazio é aquele conjunto que não tem nenhum elemento, o unitário, por sua vez, seria aquele conjunto com um único elemento. Conceitos tranquilos, simples, mas que a gente tem que estar trazendo à tona aqui para relembrar vocês, beleza? Pessoal, agora olhando para estes dois conjuntos aí, ó, conjunto A e B, a gente vai perceber aí que há uma igualdade de conjuntos. O que é isso, né? Você vai perceber que todo elemento de A pertence a B e que todo elemento de B também pertence a A. Apesar deles estarem aí representados de maneiras distintas, né? O conjunto A, a gente tem aí os elementos listados, né? Listei os elementos um a um. Já no conjunto B, a gente especificou, beleza? Mas quando a gente pega o conjunto B e lista os elementos, o que é isso, né? Número natural e ímpar. É isso que a gente está vendo aqui em cima. Ó. Cada um destes elementos aqui de cima é natural e é ímpar. Então, por isso que eu vou dizer aí que estes dois conjuntos têm aí exatamente os mesmos elementos. Estão representados de maneiras distintas, mas eles têm exatamente os mesmos elementos. Eu vou dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B. Igualdade de conjuntos. Vamos para mais um exemplo aqui, né? Se eu pegar, por exemplo, aí o conjunto A dos inteiros múltiplos de 2, o que é isso, né? Inteiros múltiplos de 2. É o 0, é o menos 2, é o mais 2, é o menos 4, é o mais 4. São os múltiplos inteiros. Agora eu não estou olhando só para os números naturais, estou olhando para os números inteiros. E aqui embaixo, olha só também essa especificação aqui. Agora eu não listei hora nenhuma os elementos. Estou usando frases para especificá-los. 2K, tal que K pertence a Z. O que é isso, professor, que você está dizendo? É isso aqui, galera. Ó. 2K significa 2 vezes 0. Esse K aqui não é um número que pertence ao conjunto dos inteiros? Então está lá, ó, 2 vezes 0. Ou então 2 vezes 1. Olha lá o K sendo substituído pelo 1, já que o K é um número inteiro. Mas também pode ser substituído pelo número menos 1. Então isso aqui está representando uma operação, né? Onde a gente pega 2 vezes K e vai ter todos os inteiros múltiplos de 2, desde que esse K, claro, pertença aos números inteiros. Tá aí, novamente, dois conjuntos que pareciam distintos, porque estavam especificados aí de maneira diferente, mas na verdade a gente tem o conjunto A igual ao conjunto B. Ok? Pessoal, conjuntos também podem ser representados por estas linhas que a gente está vendo aí, ó, linhas fechadas e não entrelaçadas. A gente tem a representação entre chaves que acabamos de ver, né? Por exemplo, um conjunto A dos números naturais menores ou iguais a 5. Você poderia listar estes elementos aí dentro desta linha fechada. Ou então vamos pensar em um conjunto E agora, conjunto dos estados do Brasil, onde eu dentro dessa linha fechada especificaria aí, né, essa característica aí do conjunto E, que representa os estados do Brasil. Isso aí que a gente está vendo é o que a gente chama de diagramas de Venn. Linhas fechadas e não entrelaçadas aí são os diagramas de Venn, em homenagem a esse matemático, o John Venn, beleza? Grande utilidade aí dos diagramas de Venn, a gente vai ver mais adiante que é na operação de conjuntos. Quando a gente observa que dois conjuntos aí aparentemente distintos, na verdade, possuem elementos em comum. E aí ajuda na nossa visualização aqui destes tais elementos em comum. Isso aí é o que a gente vai chamar de interseção, beleza? Olha o símbolozinho novo ali, não tão novo para vocês que estão no ensino médio, né?
lê-se A interseção B. O que é isso, né? Os elementos em comum entre dois conjuntos que foram especificados ali entre chaves. A gente tinha aí o conjunto dos números naturais menores ou iguais a 5 em 1, conjunto A. No conjunto B aqui, olha só essa linguagem, essa especificação, né? Menos 3 menor ou igual a x, menor ou igual a 2. São os números, né? De menos 3 até 2, que são inteiros, é claro. Então, por isso que a gente tinha aqui no conjunto B, de menos 3 até chegar no 2, beleza? Conjunto A é o que a gente já tinha visto anteriormente, né? Os menores ou iguais a 5. E aí, quando a gente representa eles dentro dos diagramas de Venn, e aí fique claro, acabamos de falar que as linhas não se entrelaçam, né? Mas o detalhe é que você tinha o diagrama A aqui, certo? Era um diagrama, o B é outro diagrama aqui, e aí a gente fez surgir aqui, quando sobrepôs esses dois diagramas, fez surgir um terceiro diagrama, que é esse aqui, que é o diagrama que representa este novo conjunto, o conjunto da interseção entre A e B. Aqui a gente listou os elementos, mas a gente também poderia especificar, né? Especificar aí esses elementos dessa maneira. Números naturais menores ou iguais a 2. Não são os números naturais menores ou iguais a 2? Ou então poderia especificar assim também. Números inteiros de 0 até 2. 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Tá aí uma das utilidades aí do diagrama de Venn, né, na operação de conjuntos. Veremos outras operações em aulas posteriores, mas vale destacar aqui esta que é uma das mais importantes aí, a interseção entre dois conjuntos. Bom, de tão importante, a interseção traz até casos especiais. Vamos pensar nesses dois conjuntos aí, ó. Conjunto dos números naturais não nulos, esse asterisco aqui, não se esqueçam, representa o conjunto dos números naturais sem o zero. Eu quero os números naturais não nulos menores que 4. Agora não tem o igual aqui não, ó. Não entra o 4. Menor que 4, beleza? Então ali seria, no caso, o conjunto A, 1, 2, 3, né? E aqui o conjunto B são os números inteiros. Então quer dizer que agora pode entrar valores negativos. Só que eu quero os inteiros entre menos 4 e 0. Não entra o menos 4, porque não tem o símbolo de menor ou igual aqui. Não entra o 0, porque não tem o símbolo de menor ou igual aqui. Então é este conjunto, beleza? E aí, se a gente observa aí, qual é a interseção entre esses dois conjuntos? Se eu quisesse sobrepor um ao outro aí, trazendo os elementos em comum, a gente não veria elemento algum em comum. A gente diria que a interseção entre A e B, a interseção B, é o vazio. Lembra do símbolo para conjunto vazio? Esse ou esse. Nesse caso aqui a gente vai dizer que esses conjuntos aí são disjuntos. Quando dois conjuntos têm interseção vazia, eles são chamados conjuntos disjuntos. Beleza? Primeiro caso especial aí de interseção. O outro caso aqui é esse, onde você tem um conjunto A, os elementos aí listados de 1 a 6, vamos pensar aí que são os números naturais não nulos menores ou iguais a 6, ou então os números naturais não nulos menores que 7, beleza? E aí lá dentro deste conjunto eu vou separar estes elementos aqui, ó, o 1, o 3 e o 5. Vou chamar esse aí de conjunto B. O que a gente observa aqui, né, de cara? Que a interseção entre o A e o B é o próprio conjunto B. Todos os elementos de B aí estão na interseção entre A e B. Concordam? Beleza? Nesse caso aqui, a gente vai poder dizer que o B ele está contido em A. O conjunto B está contido no conjunto A. Ou então eu posso dizer também que o A contém o conjunto B. Beleza? Linguagens matemáticas que podem ser representadas inclusive por símbolos. Olha o símbolo aí que a gente vai utilizar para contém. A contém B, então este aqui é o símbolo que a gente utiliza para contém. B está contido em A, a gente vai poder utilizar aquele símbolo ali, ó. B está contido em A, certo? Contém, esse símbolo aqui de baixo, está contido aquele símbolo lá em cima.
conjunto B aí a gente vai entendê-lo como um subconjunto de A. Já que ele está contido em A, eu posso dizer que o B é um subconjunto de A. A gente percebe tranquilamente que todos os elementos de B também são elementos de A. E quando fala-se em subconjunto, é isso. É o fato de todos os elementos do subconjunto pertencerem ao conjunto onde ele está contido. Ok? Para negação, né, de estar contido, de contém, a gente simplesmente vai lá e corta os símbolos de estar contido e de contém. São símbolos que a gente chama de símbolos de inclusão, certo? O está contido, o contém, o não está contido, o não contém, são símbolos que a gente chama de símbolos de inclusão, né? Símbolos usados na relação de inclusão. Muita informação, mais importante para a gente poder operar aí dentro da teoria dos conjuntos sem muita dificuldade. É importante carregar estes símbolos aí em mente, certo? E além dos símbolos, é importante também a gente carregar aí as propriedades da relação de inclusão. Quando a gente tem aí 3 conjuntos quaisquer A, B e C, a gente pode afirmar as seguintes propriedades sobre eles aí, ó. O vazio ele está contido em A, certo? O vazio está contido em qualquer conjunto sempre, tanto em A quanto em B quanto em C. Outra propriedade importante é que o conjunto sempre vai estar contido nele mesmo. Aqui a gente usou só o A, mas pode-se dizer B está contido em B, C está contido em C. É bem intuitivo perceber que o conjunto sempre estará contido nele mesmo. Uma propriedade que a gente chama de transitiva, né, anterior reflexiva, parece até o reflexo no espelho ali. Agora essa transitiva aqui, esse trânsito que há, quando você tem um conjunto A contido em um conjunto B, vamos pensar aqui no diagrama, né? Conjunto A ele está contido num conjunto B. E esse conjunto B ele está contido num conjunto C. Então o que eu posso concluir, né? Que o A está contido no conjunto C. Concordam? O conjunto A está contido em B e o B está contido em C. Então, se eu tirar o B daqui, eu vou ver que o A está contido em C. Propriedade bem tranquila também, bem simples. Por último, aí, a propriedade antissimétrica, que diz que se o A está contido em B e o B está contido em A, então é porque estes conjuntos são iguais. A gente tinha visto o exemplo de igualdade de conjuntos lá, e essa é a ideia mesmo. Se você tem um conjunto A contido num conjunto B, então é porque o A e o B, o conjunto A contido no conjunto B e o B contido no conjunto A, então é porque o A e o B são conjuntos iguais. Propriedades aí da relação de inclusão entre conjuntos, propriedades importantes. Bom, e ainda falando de subconjuntos, a gente vai ver que há situações onde os elementos de um conjunto podem ser outros conjuntos. Um caso importante que a gente tem aí é o da família das partes de um conjunto. Vamos pensar aqui num conjunto A qualquer, com os elementos 1, 2, 3, beleza? E aí eu quero o conjunto das partes desse conjunto A, a família das partes desse conjunto A, que a gente vai representar por P de A. Beleza? As partes de A. O que é isso? São todos os subconjuntos que a gente pode criar aí a partir do conjunto A. A começar do vazio, que a gente acabou de ver nas propriedades, que o vazio está contido, né, no conjunto A. O vazio está contido sempre num conjunto dado. Ou outro subconjunto que eu posso criar é o subconjunto dos elementos 1, 2 e 3. São conjuntos unitários que a gente vai criar aqui, né? São subconjuntos de A, mas são conjuntos também, beleza? Poderíamos criar também esses subconjuntos, 1, 2, 1, 3, 2, 3, com apenas 2 elementos, e fechar aqui com o próprio conjunto A. A gente viu na propriedade reflexiva, né, que todo conjunto está contido nele mesmo. Então, eu posso criar um subconjunto de A com todos os elementos desse conjunto A. Um total aqui de 8, não foi isso? 8 subconjuntos. Na verdade, é interessante a gente notar que quando a gente cria este conjunto das partes de A, o número de elementos dele, vamos escrever aqui como número de elementos de P de A, número de elementos das partes de A, sempre vai ser 2 elevado ao número de elementos que o conjunto A possuir.
No caso aqui, ele possuía 3 elementos. Então, 2 ao cubo. Essa é a quantidade de subconjuntos que a gente cria a partir de um conjunto. 2 elevado ao número de elementos que esse conjunto possuir. No caso aqui, 2 elevado ao cubo, que daria 8. E se você contar, vai ver que realmente são 8 subconjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Para verificar melhor ainda essa informação, vamos pensar aqui num conjuntinho simples qualquer. Vamos pensar agora aqui num conjunto B, onde eu vou escrever aqui as vogais A e E. Só isso. Esse é o conjuntinho B que eu tenho com esses elementos. E aí agora eu vou criar a família das partes de B, né? O conjunto das partes de B. Então eu poderia iniciar aí com o vazio, porque o vazio está contido sempre em todos os conjuntos. Depois eu poderia criar ali subconjuntos unitários com o A e depois com o E. Concordam? E por último aí dá para criar o próprio conjunto B com o A e o E. Então isso aqui é a família das partes de B. Se eu quisesse só o número de elementos, né, dessas partes de B, quantos elementos ele tem, era só pegar 2 elevado à quantidade de elementos. 2 elevado a 2, que dá 4. E realmente você vai ver que tem 4 elementos, 4 subconjuntos na família das partes desse conjunto B. Olha que beleza essa história aí de a família das partes de um conjunto. Bom, por hoje é só. A gente introduziu aí esse assunto, né, de conjuntos. Mais adiante a gente vai falar também das operações com conjuntos, mas para a aula de hoje já está de bom tamanho esse conjunto de informações que trouxemos para vocês. Então até a próxima videoaula e valeu galera, muito obrigado pela atenção.